um número muito maior de crianças. Então ele observou 11 crianças, 8 meninos e 3 meninas, que tinham o quê? Um comportamento obsessivo, gostavam de fazer as mesmas coisas, umas estereotipias, os movimentos com as mãos, que a gente vai falar mais na frente, uma ecolalia, eles repetiam o que a gente falava, né, alguns ecos, e ele começou a observar esses meninos e estudar um pouco mais. E ele usou o termo autismo para transmitir que as crianças não aparentavam estar engajadas com o ambiente externo, parecia que o outro ambiente já não estava nem, estava no mundinho delas. E aí ele mostrou que nesse estudo, crianças com boa relação com objetos, mas no mundo delas, brincavam de maneira repetitiva, então ficavam com o mesmo brinquedo o tempo todo, queriam os brinquedos e roupas sempre no mesmo lugar, é a rotina, né? Então ele já observava essas crianças, a dificuldade de imaginar conceitos abstratos, era o que você falava, se você usava uma metáfora, já não entendia muito. Não notavam quando outra pessoa entrava no espaço, então se entrava outra pessoa não movimentava, ficava na delas, e não se importavam muito de ficar sozinhos. E aí ele utilizou 11 crianças e uma foi o Donald, que mais ou menos ele falava o seguinte, que Donald, de 5 anos, era mais feliz quando deixado sozinho, quase nunca chorava para ir com sua mãe, parecia não notar as aparições do seu pai e era indiferente a visitar parentes, vagava por sorrir, fazendo movimentos estereotipados com seus dedos, girava com grande prazer qualquer coisa que ele pudesse usar para girar. As palavras que ele tinha um significado literalmente inflável, exequível. Quando levado para uma sala, ele ignorava pessoas e instantaneamente ia para os objetos. Então, todas as características ele via nesses 11 minutos. Em 1943 foi o Kahneman e em 1944 foi o pediatra, foi o Asperger, que ele já começou a ver o quê? Essas mesmas características com outras. Então ele viu o quê? Uma baixa capacidade de fazer amizades, um foco em um assunto de interesse maior. Ele viu crianças que tinham essas características, umas que gostavam de uma escola, sabiam tudo dessa escola. Gostavam de um carrinho, sabiam tudo do carrinho. Gostavam da matemática, sabiam tudo de matemática. Então ele começou a ver que, na verdade, o que falava de autismo também tinha outras crianças, mas que era diferente. Movimentos descoordenados, e ele falava isso, eram pequenos professores, eles falavam como se fossem adultos. Então, que a gente vê muitas crianças hoje, alguns veem nos filhos também. E aí ele descreveu 4 crianças, e uma delas foi Fritz, de 6 anos, que aprendeu a falar muito cedo. Rapidamente, aprendeu a se expressar em frases, e logo falou como um adulto. Nunca conseguiu se integrar em um grupo de crianças brincando. Não sabia o significado de respeito e era totalmente indiferente à autoridade do adulto. Falava sem timidez com estranhos. Era impossível ensinar a forma educada. Outro fenômeno estranho, os movimentos e hábitos estereotipados. E a gente já vê que Fritz, 6 anos, o Donald, de 5, compartilham muitas características, mas mostram as diferenças, mostrando a nossa dificuldade logo no diagnóstico, que a gente vai falar também. E aí o mundo foi seguindo, 43, 44, mas não deram muita importância para esses estudos, não. Em 68, teve um outro médico, o Rother, que ele já colocou 3 características de um conjunto maior de crianças. Ele falava o seguinte, que tinha uma anormalidade na linguagem, a linguagem, ou tinha um atraso na linguagem, ou não tinha uma linguagem desenvolvida, os fenômenos ritualísticos e compulsivos, aquelas repetições, e umas particularidades nas relações interpessoais, que é a dificuldade mesmo já de interagir com os outros, principalmente da mesma idade. E aí foi seguindo, em 80 já entrou no DSM. DSM é o livro que a gente fala do diagnóstico, né, que a gente vai classificar uma doença. E uma doença, seja uma infecção de garganta, as doenças mentais, né? Então, os transtornos invasivos do desenvolvimento, em 80. Em 81, o ING ele já fala de uma síndrome também, uma síndrome de Asperger. Fala o seguinte, o Asperger, na verdade, em 44, quando ele fala aqui, o livro dele é no alemão, então dificultou também. O ING ele já começa a colocar essas crianças e propõe o quê? Que o autismo estaria incluído em um grupo de condições que teriam em comum um prejuízo na interação social, comunicação e imaginação. Vou passar. Em 85 teve a teoria da mente, do Cohen, que começa também a desvendar um pouco desses
desses meninos. Em 94, o DSM-4 coloca a síndrome de Asperger, já inclui, e o nosso último manual é o DSM-5, que já é o transtorno do espectro autista. O que foi importante? Porque a gente viu isso. Na verdade, um autista é diferente do outro, cada um com sua particularidade. Então, o espectro seria aqui, vamos imaginar que é de 0 a 10. Tem aqueles que estão no momento, que estão mais acometidos, que estão mais graves, e os outros que estão mais leves. O que não impede que um no momento seja mais leve, não fique mais grave, o mais grave não melhora e fique mais leve. Então, o espectro proporcionou isso. E aí, qual que é a definição do autismo, do transtorno do espectro autista? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente o prejuízo na comunicação social. Todos eles vão ter prejuízo na interação. Eles vão ter uma dificuldade, principalmente com os da idade. Eles estavam chamando o pessoal. E um padrão restrito, repetitivo de interesses ou comportamentos. Então, assim, a gente vai ter a classificação, o que a gente segue hoje é o DSM-5. Então, a dificuldade na comunicação, um padrão repetitivo, restrito de interesses. E aí, hoje, não entra mais como critério aquele atraso da linguagem, que era muito comum atrás. Ele realmente não tem uma linguagem desenvolvida. Mesmo hoje, com a linguagem desenvolvida, pode ter o transtorno do espectro autista. E aí, qual que é a prevalência hoje? Mundial, é 1% da população mundial, acomete mais o sexo masculino do que o feminino. A gente sabe que o sexo feminino, muitas vezes, é pela dificuldade mesmo de diagnóstico. Costumam ser os casos mais leves, os casos associados com retardo mental. Então, tem a dificuldade e a gente não está conseguindo diagnosticar de uma forma correta. 45% tem um retardo mental associado, 32% tem uma regressão. Então, a gente fala o seguinte, que o menino, ele ia desenvolvendo bem, mas chegou lá na idade dos 2 anos, ele parou de desenvolver tão bem. Parece que teve uma regressão. Tem um grande número que tem essa regressão. E 15% é associado a alguma mutação genética conhecida, alguma síndrome. Por isso que, alguns momentos, a gente tem que investigar a síndrome também. E aí, quais são as causas? Eu acho que a gente fala disso desde lá da década de 40, e até hoje a gente vai falar. Mas não é só para o autismo, todos os transtornos mentais, a gente ainda está assim, são muitas as causas, a gente sabe o quê? São fatores genéticos, são fatores ambientais, e o mundo está mudando muito, e só está aumentando realmente esses transtornos. Então, assim, uma causa específica não existe. Então, assim, não tem nenhuma causa específica, nenhum marcador biológico, um processo. Então, por isso que dificulta às vezes, muitas vezes vai uma consulta, a gente está querendo um exame agora, fazendo um exame, e a gente sabe que não tem. Ainda o exame vai ser a nossa conversa, o exame clínico, a não ser que a gente desconfie de algumas síndromes, num caso maior, mas ainda não é possível. E quais são os fatores de risco? A gente escuta muito. O que causa? Será que a gente sabe que tem os fatores de risco. Que tem a predisposição genética e junta com esses fatores, a chance vai ser maior. Então, a idade reprodutiva, aquelas mães que tiveram filho mais velhas, é um fator de risco, mas não só para o autismo, O fator genético é muito forte e os fatores aí durante a gestação que foi mais complicada, o menino que nasceu antes do tempo, antes do tempo. Então, assim, isso tudo pode ser também como fator de risco, uso de medicação durante a gestação, isso tudo na entrevista que a gente vai investigar. Então, não tem nenhum fator específico mesmo. E aí, assim, normalmente os transtornos psiquiátricos sempre andam juntos com o outro. E aí é importante a gente saber disso, que normalmente no autismo, no TEA, a gente vai ter o seguinte, 70% do autismo, ele vai ter mais um transtorno ao longo da vida mental. E aí são desde, por exemplo, uma deficiência intelectual, que é 45%, um TDAH, que a chance de ter é 44%, tiques, alteração do sono é muito comum, muitos de vocês vão ver isso, a dificuldade de dormir, o sono mais inquieto, 50% a 80%, a ansiedade é muito grande, a depressão, o transtorno alimentar, e a gente tem que lembrar isso, que pode acontecer um outro, e não só pelo autismo, pela própria vida também, que vão acontecer em outros eventos. E aí, quais são as características aí principais para a gente pensar? Uma dificuldade na interação. Então, como que essa interação começa a ver? Um contato visual prejudicado. A gente sabe que normalmente o autista ele não consegue manter o contato no olho, principalmente os mais novos. A gente olha, eles desviam o olhar, e é uma coisa que os pais falam muito pra gente.
né? Ele olha, mas desvia, ele não consegue manter o contato, é algo que a gente observa bastante. Uma indiferença afetiva, os pais falam, não, mas eu estou achando que ele não tem um sentimento comigo, mas não é. Ele tem, mas não está conseguindo demonstrar da maneira que a gente espera. É uma atenção compartilhada, comprometida, né? Ele pega um brinquedo, ele não consegue manter com você essa troca. Uma dificuldade em manifestar emoções, mas a gente tem que entender que é uma dificuldade interna e que ele não está fazendo isso porque ele quer. Uma dificuldade em perceber a presença de outras pessoas, então vocês vão sair com seus filhos, querem que eles cumprimentem, né, os outros, mas para ele está muito melhor ali, a gente vai ter que deixar ele assim. Uma dificuldade de procurar interagir com outras crianças, muitas vezes vão nos parquinhos e não vão aproximar das outras crianças, e aí o nosso papel como educador, como pai, a gente vai ter que ir com ele até lá, né? Uma dificuldade em cooperar, não dá continuidade, não reconhece um controle social, as regras, as normas, isso tudo faz parte do tratamento também, e não vincula seus comportamentos ao contexto. Pode ser que pareça inadequado, mas não é. Dificuldade de compartilhar informações, a linguagem pode ter, né, uma ecolalia, uma repetição, uma falta de reciprocidade, parece que você jogou a bola para ele e não volta, mas é porque é algo interno mesmo. Pode passar. E os padrões restritos e repetitivos, que é algo que os pais queixam bastante, né, e é uma dificuldade muito e faz parte do tratamento. Uma resistência a mudanças, normalmente sentar aqui num lugar, amanhã se vier uma outra palestra, sentar num lugar diferente, pode desencadear uma crise, a gente sabe que é importante manter a mesma rotina. Então, um apelo específico a objetos, eles pegam um brinquedo e ficam com o mesmo brinquedo por muito tempo até mudar. Assiste televisão, vai assistir o mesmo filme 20, 30 vezes e faz parte, depois vai mudar para outro, vai assistir 20, 30 vezes também. Um fascínio com movimentos de peças, né? Ficam, antigamente, né, os mais clássicos, então o ventilador, ficavam ali no ventilador. Pega o carrinho, também é clássico, ao invés de brincar de carrinho, vai enfileirar o carrinho, né? Isso também é algo que a gente vê muito. Movimentos estereotipados, que podem ser com as mãozinhas em alguns momentos, não todos tem, mas muitos a gente vai perceber. Principalmente quando ficam mais ansiosos, mais nervosos, é a maneira que eles vão falar pra gente. Então, o ritualismo, assim, colecionam alimentação, que é algo muito forte, a gente sabe que muitos selecionam muito o alimento, então eles vão jantar macarrão hoje e durante o ano todo, e aí fica difícil, aí a gente sabe que vai comer macarrão de manhã, de tarde, de noite, e a gente vai ter que ajustar. A tendência é que depois melhore, que comece a provar outros alimentos. Não reconhecem o perigo, são muito impulsivos, eles não veem o que eles estão fazendo e pode ter uma consequência, então é a nossa parte também. E podem ter uma hiperatividade, não param quieto, né? Não mantém o foco e não é um TDAH, pode ser um TDAH associado, mas a maior parte das vezes não é. E aí, assim, né, a Alice só está mostrando para a gente com uns desenhos, a dificuldade de se relacionar com outras crianças, a sensibilidade aos sons é muito forte, muitas vezes aqui eu estarei falando, muitos não iam gostar de escutar esse barulho, foguetes muitos não gostam, sons muito altos, então todas essas características estão aí só para a gente juntar, pode passar. E novamente, brinca ou usa brinquedos de forma incomum, igual aquele primeiro menino, ele colocou os carrinhos estão espalhados ali, ele não está brincando com o carrinho. Dificuldade de se relacionar com os da mesma idade, ele está ali e não está brincando com os que estão perto dele. Hiperatividade, sensibilidade aos sons, falta do perigo, uma fala com dificuldade e a dificuldade em lidar com alterações da rotina. E aí, quais são os sinais precoces? O que a gente já começa a perceber, né? Muitas vezes o diagnóstico é lá na frente, mas aí quando a gente vai recapitulando com os pais, lá atrás já tinham sinais e hoje é possível reter esses sinais para a gente já começar a tratar. Então, no primeiro ano de vida, normalmente todo mundo é pai de primeira viagem, né? É difícil, mesmo tendo um outro filho, a gente sempre vai ser o primeiro filho. Então, a gente vai ver depois de um tempo, né? Depois de alguns meses, que a gente começa a ver, principalmente, uma perda de interesse na interação social. Eu acho que é o mais marcante. O pai fala, colocou o filho ali, ele começa a não procurar o outro colega, não começa a não olhar, então isso é uma marca muito grande. E tem um platô regressão nos primeiros 2 anos, em muitos casos, ele desenvolve bem, andou bem, falou bem, e aí a mãe vai falar, aos 2 anos ele não falou outra palavra mais. Então, em muitos casos tem uma regressão. E também é um fator de risco muito importante. Quais são, então, os primeiros sintomas aí? O atraso da linguagem,
que não é necessariamente todos vão precisar, mas a maioria a gente vai ver que falou com atraso, uma perda do interesse social, o brincar, como a gente falou, que não é funcional, e a comunicação não é aquela que a gente espera. Um desenvolvimento, então, que não é o esperado, um prejuízo aí na atenção com a gente, um atraso aí no bate-bola, um comportamento afetivo que não corresponde e uma resposta diminuída. A gente chama muitas vezes a criança e parece que ela não está escutando, parece que ela é surda, os pais levam até no médico de ouvido e na verdade não é isso, é a dificuldade mesmo dela relacionar. Muitos vão ter uma imitação diminuída, né? A gente faz uma careta para a criança, normalmente eles vão responder para a gente, esses não respondem assim. O brincar vai ser muito diferente, uma exploração dos olhos também muito diferente, mais restrita, uma inflexibilidade, né, na atenção e uma variação extrema no temperamento. Eles ficam muito, muito alegres, muito nervosos em pouco tempo. E aí qual seria, né, assim, para a gente ver esses sinais, muitas coisas eu vou falar aqui, então lógico que eu vou passando, que é a parte médica muito específica, mas hoje a gente tem que saber o seguinte, que vocês, levando ao pediatra, os pediatras hoje eles já podem ver alguns sinais e já encaminhar para os tratamentos e para as terapias que for preciso. Então a triagem no primeiro ano de vida, a Sociedade de Pediatria Brasileira, Mundial, a gente recomenda o MChat, que são perguntas e respostas, e isso pode ser feito pela educação, pela saúde, isso está disponível na internet, com algumas perguntas que mostram o risco maior dessa criança desenvolver. Aí, por exemplo, assim, é uma pergunta que os pediatras hoje costumam fazer muito. Vou nas perguntas que são vermelhas, são as perguntas mais críticas. O seu filho, ele tem interesse por outras crianças? É uma pergunta que a gente faz. Seu filho já usou o dedo indicador para apontar, para indicar interesse em algo? Normalmente a resposta é não. O seu filho alguma vez trouxe objetos para você, para lhe mostrar esse objeto? O seu filho imita você? O seu filho responde quando você chama pelo nome? Se você aponta um brinquedo do outro lado, o seu filho olha para ele? Muitas vezes as crianças que estão com um risco maior não vão responder não a isso. E aí qual que é a avaliação, né? Como que a gente vai fazer o diagnóstico? É a história clínica, né? É a boa e velha conversa, é a consulta. Então, assim, a consulta da psiquiatria infantil ela é toda baseada nisso, na observação da criança, que a gente vai observar separado dos pais ou não, e depois da entrevista com os pais que vão nos mostrar. Eu sempre falo que, na verdade, o diagnóstico, quem nos dá são os pais, né? Os pais já chegam com as características todas, a gente vai organizar e vai passar isso para eles no tempo certo, no tempo que eles estiverem prontos para ouvir e de uma forma que esse menino já consiga ir para os acompanhamentos. Porque também é muito importante a gente ver assim, as características e não tem que ter pressa de já rotular, falar um diagnóstico, tem que saber o que fazer. O que fazer com essa criança que está com essa dificuldade? Será que a gente vai encaminhar para a psicologia de uma vez, para a fonoaudiologia? O que vai ser preciso? Então, assim, tem muitas escalas, que aí, lógico, eu não vou entrar em detalhes, que nós, como médicos, os psicólogos e os outros profissionais vão utilizar para também corroborar com esse diagnóstico. Então, o diagnóstico, hoje, a gente vai usar algumas classificações mundiais, tem a CID-10, pode passar. A DSM-4, que era antigamente, e o próximo, que é o DSM-5, que é o transtorno do espectro autista. Ele é sem subtipos, ele é caracterizado pela díade, padrão repetitivo, restrito de interesses, comportamento e atividades. Então, foi removido o aspecto da linguagem. Eu até estava falando com a nossa próxima palestrante que o espectro autista, ele engloba isso, os casos leves, moderados e graves. E antigamente, que falavam muito da síndrome de Asperger, que ainda é algo utilizado, hoje, pela classificação, a gente vai separar, mas pela classificação entra no transtorno do espectro autista, que seriam o quê? Resumidamente, aqueles que vão ter essas dificuldades, mas que vão ter uma inteligência muito preservada, um cognitivo muito preservado e vão avançar em muitos aspectos da vida, mas mantém umas outras dificuldades, que vai ser tema do nosso próximo momento. E aí o médico, a gente vai ter que, no momento que a gente desconfia do autismo, de pensar em outros diagnósticos também. Então isso é com a gente. Só para você saber, antes da gente colocar o transtorno do espectro autista e firmar
com os pais, a gente vai pensar em outros, por exemplo, síndrome de Rett, mutismo seletivo, por exemplo, síndrome de Rett, né? Mas é um transtorno genético, que aí vão ter outras características aí, a gente vai separar. Mutismo seletivo, TDAH, que aí é aquela criança que não para quieta, mas não vai ter os outros prejuízos que a gente falou aqui. A esquizofrenia, a esquizofrenia vai ser muito diferente, que vão ter delírios, alucinações, pode parecer em algum momento autismo, porque fica mais na dele e tudo, mas tem outras características que vão chamar mais a atenção da gente. E aí muitos pais, depois que a gente faz o diagnóstico, perguntam qual é o grau, né? Qual é o espectro que meu filho está. E aí é como eu falei antes, assim, grau leve, moderado e grave, vai depender do quê? Do déficit intelectivo, se tem prejuízo na inteligência, do prejuízo na linguagem, os não verbais, os verbais. A gente sabe que os não verbais podem demorar um pouco, né, para desenvolver em outros aspectos. Outros problemas mentais associados, se tiveram crise convulsiva e principalmente aqui, é o início da intervenção, é quando começou o acompanhamento. Que os casos que são graves, eles podem ficar mais leves com os acompanhamentos. Então, assim, a gente não precisa preocupar se é leve, moderado e grave, a gente precisa preocupar em atuar, em ajudar essa criança que vai melhorar. Pode passar. E aí, qual vai ser o tratamento? O tratamento, depois de firmado um diagnóstico, a gente tem que montar um projeto para ele, para a criança, e ver quais vão ser as dificuldades maiores. Então, o tratamento é multiprofissional, não é só do médico. Muitas vezes a gente recebe uma criança, por exemplo, uma criança que está ainda, a mãe muitas vezes fala, esse menino ainda não falou, né? Aos 2 anos não falou, começam a ver outras características. A gente tem que, com calma, tem que pedir uma avaliação do psicólogo, uma avaliação da fonoaudiologia, uma avaliação da terapia ocupacional, que a gente vai juntar isso tudo, pedir um relatório para a escola. Né? A escola é a grande parceira, eu acho, do nosso trabalho, que normalmente é na escola que isso aparece, é a escola que abre os olhos dos pais normalmente, que vê que tem algo diferente. Então a gente vai juntar isso tudo. Então o tratamento ele vai visar o quê? Dar uma independência maior dessa criança, uma qualidade de vida, que ela desenvolva bem. Habilidades sociais, que ela consiga interagir melhor, que ela consiga comunicar melhor, uma redução aí de outros transtornos que pode ter e o suporte familiar, principalmente. Então a gente vai orientar a família a fazer um plano individual de tratamento e um plano individual de educação, que é junto com as escolas, que é um desafio para todos nós, em todas as cidades do mundo. E aí, normalmente, todos os profissionais vão trabalhar com abordagens específicas para isso, né? Então são abordagens que vão cuidar especificamente do transtorno e são vários que a gente não precisa entrar em detalhes. Pode passar. E aí, assim, da medicação, a gente sabe que não existe nenhuma medicação específica para o autismo, mas a gente trata os sintomas. Então, aquela criança que está mais agitada, está mais irritada, a ponto de realmente estar acima, né, do que a gente espera, a gente pode ter medicações para isso. Então, aqui nós temos medicações aprovadas, quem tem filhos aqui sabem disso, a risperidona, o aripiprazol para irritabilidade. Então, se a gente tiver um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, fluoxetina, uma hiperatividade, a ritalina, isso ao longo do tempo, mas sempre sabendo que a gente vai tratar o sintoma. O tratamento maior mesmo do autismo são as terapias. E aí, cuidado com as terapias alternativas, que normalmente a gente vai para a internet, todos nós, e vamos achar muitas, e escuta a vizinha falando, então não tem a dieta tal, tem isso, tem aquilo, e a gente sabe que hoje, aprovado cientificamente, não tem nada além do que a gente já faz muito, que são as terapias. Então é sempre ter cuidado, porque normalmente tem terapias que fazem mal. Quando fazem mal a gente tem que falar, outras não, né? Senão, eu tirei o glúten do meu filho, ele melhorou, então legal, né? Que a gente só retira o glúten e lactose se tiver intolerância, mas se você tirou e viu melhora no comportamento, continua, vale a pena continuar. E aí eu acho que é o que a gente hoje está fazendo aqui. Normalmente, independente se é autismo, se é deficiência intelectual, se é TDAH, a gente está lidando com questões da gente também, né? Então, assim, a gente está lidando com o mundo não está muito fácil para cuidar hoje das crianças. Então, uma criança que vai demandar mais atenção da gente ainda é muito difícil. Por isso que eu falei que o diagnóstico, vocês é que vão nos dar. E no tempo de vocês, a gente vai falar. Eu acho que a gente não tem que também, de repente, tem que ver se esses pais estão preparados no momento para receber, né? E isso tudo
é o suporte familiar, que a gente vê o seguinte, a dificuldade de lidar com o diagnóstico e com os sintomas, realmente é muito difícil, a gente vai estar aqui para ajudar isso. Um acesso difícil aos serviços de saúde e apoio social. Uma escassez de atividade de lazer, isso a gente está falando em Conselheiro Pena, a gente está falando em Valadares, em Belo Horizonte, em São Paulo, isso em todos os lugares. Uma situação financeira, porque a gente sabe que as terapias são caras e não vão ter todas no serviço público mesmo na quantidade que a gente quer. Então fica difícil, o orçamento fica mais apertado. Uma preocupação com o futuro. Eu fico lembrando, eu fui lá fazendo isso, eu fico lembrando que eu estava em 2013, né, então já há uns 6, 7 anos, eu estava no Rio, eu ainda fazia psiquiatria de adulto, e eu atendia muitas crianças pela residência, pelo estudo, e eu lembro que eu recebia muitas mães, e a maioria delas com essa preocupação. E aí, como é que vai ser meu filho lá na frente? Né? Hoje, depois já de uma experiência, a gente vê que a gente não tem que preocupar tanto, sabendo que o que a gente vai fazer hoje, a gente vai colher lá na frente. Mas uma me chamou muita atenção, que ela me falou assim, o meu marido já não quis ficar mais perto de mim, os meus filhos, os outros já estão com a sua vida, e não me falaram que essa criança fosse chegar à vida adulta. E aí, o que eu faço? Então, eu acho que é uma pergunta que todos se fazem, e a gente também, assim, quando a gente escuta isso, a gente fica um pouco arrepiado, porque o mundo não está ainda muito preparado para isso. Mas eu acho que os passos são esses, os passos são essa conversa que a gente está tendo, os profissionais que estão se qualificando para isso, o nosso olhar já está diferente, então a tendência é que o futuro, né, assim, seja melhor. E aí, o autismo, o principal é a gente saber o seguinte, a importância do diagnóstico precoce, avaliação sempre multiprofissional, orientar os familiares e que cada autismo é de um jeito. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Acho que deu para trazer muita coisa para a gente para esse panorama. A gente vai dar continuidade, né, com a Daciela, mas até esclarecer um pouquinho para vocês que depois no final, depois da palestra da Daciela, a gente vai ter um espacinho para algumas perguntas. Acredito que não serão muitas, né, mas aí a gente vai levar o microfone a quem quiser fazer algumas perguntas, né? Acredito que teremos tempo para algumas poucas ainda. Bom, então... Boa noite. Já está até na rotina aqui, né? Esse é meu avental de rotina que eu uso, não só para mim, porque eu sou movida à rotina, mas para meus amigos. Bom, meu nome é Daciela Fereguete. A maioria, assim, para quem não me conhece, né? Eu tenho 43 anos e meu diagnóstico veio tardio. Até então eu tinha diagnóstico com depressão, tá? Teve pessoa depressiva. Mas a vida toda eu passei como uma pessoa estranha, esquisita, até dentro da família, minha mãe relatava isso, os familiares, realmente, eu não importo me falar que eu sou estranha, sou esquisita, não, mas realmente é o que passa mesmo. Teve fatos que a minha mãe, gente, estou um pouquinho nervosa, estava falando com o doutor, é mais fácil eu pular de paraglide do que a adrenalina, que está demais. A minha mãe relatou fatos que eu não sabia, ela só veio relatar depois do meu diagnóstico. Que eu era um bebê, isso é um sinal que os pais aí, tá, que tem filhos bebezinhos, para estar olhando, porque ela disse que eu gritava quando me pegava, já no hospital. Eu nasci assim, quietinha, dormindo, mas na hora que o médico pôs a mão, eu já comecei a gritar. Então, achou que é natural, né? As crianças vão nascer, choram mesmo. Só que as enfermeiras lá no hospital começaram a notar que... Eu sou de BH. Começaram a notar que todas as criancinhas lá da maternidade, elas choravam, aí elas pegavam, amamentavam, davam, né, a mamadeirinha lá. E eu era a única que ficava quietinha. E quando alguém ia me pegar para levar para minha mãe, eu começava a gritar.
Aí, com isso, teve prejuízos, porque minha mãe não conseguiu me amamentar, nem no próprio seios, nem na mamadeira. A mamadeira tem um agravante, porque era a textura do bico e o cheiro, né? Eu não suporto aquele cheiro da chupeta, então não peguei chupeta, nada de mamadeira. E a questão do leite também, puro, nunca gostei, tinha que ser misturado alguma coisa. Então, começaram a usar estratégias a me alimentar através de colher, garrafinha, e assim foi, até passar para caneca, copo. E eu digo que eu sofri muito, porque era uma época que não se falava muito em autismo. Sempre existiu, tá? Eu acredito que muitos morreram sem saber que eram autistas. E eu falo assim, de várias dificuldades na vida. Eu estou mantendo minha mão lá atrás, né, por causa da estereotipia motora. 3 dificuldades maiores, que foi, primeiro, que não falava muito em autismo, na época que eu nasci, sou de 76. E as outras 2, uma porque o diagnóstico de mulher realmente é meio difícil de ser detectado, porque as mulheres, elas têm a imitação, ser muito observadoras, né? Por exemplo, tem alguma coisa na moda, a mulherada tá tudo lá, né? Ah, saiu um gel, todo mundo fazendo gel, então uma acaba imitando a outra. E a terceira, por ser autismo leve, a síndrome de Asperger. Então, eu passei assim, na minha infância, o meu cognitivo não teve impacto, e nem a linguagem. Porém, que teve momentos na minha infância, são memórias que eu recordo, que eu usava a ecolalia e a minha mãe achava que eu falava que nem uma maritaca, né? Porque a casa da minha avó lá em Valadares, ali no centro de Valadares, em São Carvalho, ao lado da casa dela, morava a irmã dela, a Aurelisa. E eu ficava observando, quando eu vinha de BH, era pequenininha, observando o pé de manga. E eu olhava a manga verde, né, e a madura. E ficava ali horas olhando, e minha avó falava assim com meu tio, vou lá gritar a tia Lisa, chamar a tia Lisa, que era o apelido da irmã dela, para dar manga a ela. E aí ela chegava lá no portãozinho do fundo e gritava, tia Lisa, dá manga a ela. E eu ficava repetindo aquilo, tia Lisa, dá manga a ela. Então os antigos ali, o pessoal da época da minha avó, do meu pai, do meu tio, às vezes me encontram em Valadares, tem esse, né, ficou assim, teve essa repercussão, eles falam assim, lá, tia Lisa da Manguela, porque de tanto que eu repetia, não podia passar um homem vendendo abacaxi, que eu repetia, e minha mãe achava que era normal, só que às vezes irritava a família, né, cala a boca, menina chata, para de falar, não pode falar nada perto dela que está repetindo. Então, são sinais que as crianças dão e os pais têm que observar. E a questão também do andar, né? Eu tenho um andar meio comprometido, caía muito, às vezes cai em casa, eu saio batendo em objetos, às vezes esbarro na pessoa, fico até longe de mim na rua. Mas o que me deu estabilidade foi o balé e as artes marciais. Que, né, do judô, jiu-jitsu, me ajudou bastante a questão de manter o equilíbrio, né, saber cair para evitar de bater a cabeça, mas a questão de alimentos. Eu sou seletiva para comer mesmo, até hoje eu tenho o hábito de levar meu lanche para o trabalho, porque minha mãe habituou carregar a lancheira, a merendeira. Geralmente os autistas têm esse hábito do que a família cria, ele levar alguma coisa, então ele pode tomar gosto por marcas, cores, formato, sempre deixar, né, usar, porque são pequenas mudanças que a gente tem essa, digamos, essa dificuldade. Por exemplo, essa semana teve um episódio, eu e uma amiga, nós vamos embora juntas, e meu shampoo estava 2 centímetros, aí eu precisava de comprar. Só que eu fui numa loja, não tinha, fui na outra, não tinha, no supermercado, no quarto local que eu entrei, tinha. Aí começou a falar assim, e se deixar de fabricar? Eu falei assim, aí eu fiquei pensando, né? E
vou deixar de usar aquele produto, e aí, qual produto que eu vou usar? Então, tem esse apego. A questão, vocês já perceberam que eu uso muito branco, né? Tem muita roupa branca, mais cores sóbrias. A questão das cores, às vezes as professoras acham que colocar muita cor, muito visual na sala tá... não, tem que tomar cuidado, porque nós, autistas, não gostamos das cores misturadas, principalmente as fortes. Uma cor forte, outra cor forte. Coloca sempre uma cor forte, uma clara, e não apresenta muitas cores ao aluno ao ensinar. E eu tive dificuldade disso na escola, porque a professora gritava, ela achava que a primeira achou que eu era surda, né? Porque não era porque, dependendo da disciplina, o que ela estava falando, não me interessava. Então, eu ficava olhando lá para fora. Então, não me interessava, então não tinha interesse daquela que ela estava falando, então eu olhava lá para fora. E aquilo ela vinha e gritava, chamou minha mãe. A minha mãe falou assim, é timidez. Ela é tímida mesmo, é assim mesmo, é meio estranha, diferente das primas dela, que eu sou a mais velha, abaixo de mim tem 2 irmãos. E a questão do brincar. Eu sempre me excluí das brincadeiras, me isolei. Ou se era na escola, que tinha que participar, o grupo que eu estava, se eu não sabia brincar, eles me excluíam, tá? E a questão do brincar, eu trouxe 2 pecinhas aqui, figuras geométricas, todo mundo sabe que é juntar. Se a gente colocar para uma criança neurotípica, ela vai construir um castelo, uma casinha, ela vai encaixar o triângulo lá no formato do triângulo, mas o autista não. Não é só colocar em fileiras ou empilhar, não. Ele pode simplesmente olhar, pegar, olhar, observar e colocar de lado. Pegar outra peça e fazer a mesma coisa. E o que eu passo para os professores, não só para os professores, tá, gente? Para os pais também, porque o nosso trabalho tem que ser continuado. Porque às vezes os pais acham que é só na escola, não. Tem o pai que também tem que fazer esse reforço em casa. Então, por exemplo, se uma criança, ela está brincando, e ela não é verbal, é um autista, ela só está observando e deixando de lado, você vai usar tipo o método Sunrise, que é um método que você entra na brincadeira da criança. Aí você pega, olha para ela, é lógico que ela não vai estar olhando, ao você se aproximar, ela pode dar as costas, né, afastar, mas você tenta pegar, fixar isso daí com ela. Aí você levanta, pega a peça e fala, azul, mas dá uma entonação, azul, lado. Por quê? O que ela fez? Você observou que ela pegou, olhou e colocou do lado. E assim você vai fazendo, até você conseguir a atenção da criança. Ela vai realmente ver que você está meio parecido com ela vai te dar atenção e você vai mudar, modificar essa brincadeira. Se você fez do lado direito, você vai fazer do lado esquerdo, depois vai fazer para frente, fazer para trás. É assim, eu consegui, já vai fazer 10 anos na educação, e eu peguei autistas sempre no espectro, meu espectro dele é amplo. Já graves, moderados, sempre peguei, sim, lá em Valadares. Então, eu entrava na brincadeira deles, entendeu? Porque era o jeito, eu imaginava do jeito que eu brincava também. E era excluída porque eu não brincava da forma correta, né? Tem uma prima que é da mesma idade que a minha, ela reclamava muito com a minha mãe, porque toda vez que ia brincar de casinha, ela era a mãe e eu era a filha. Aí, ela pegava terra, colocava lá dentro da panelinha, colocava no pratinho e falava, come. Eu falei, não vou comer. Ah, mas finge. Eu falei, mas não é comida, eu não vou fingir. Aí ela gritava, minha mãe, tia Elza, gatinha não sabe brincar. Minha mãe, essa menina não sabe brincar. Realmente, eu só tenho um bonequinho, que eu estava até mexendo com ele, que está aqui, que é meu objeto de apego. Ele é de 1977, eu ganhei assim que lançou o bonequinho. Eu já tenho bastante tempo. E as minhas bonecas, meus brinquedos, todos foram doados, novos, porque eu sempre organizava. Eu não brincava da forma que as outras meninas brincavam. Eu não tinha aquele negócio de pegar a boneca, ficar ninando que nem um bebê.
Às vezes eu rodava pelo braço, ou ajeitava o cabelinho dela, a roupinha, colocava lá e ficava lá no quarto ajeitadinho. É que nem na minha casa, as coisas são bem sempre no mesmo lugar, as roupas de cama sempre as cores mais claras, um objeto de cor, mas é muito pouco. E aqui em Conselheiro o pessoal já até falou, mas sua rotina é sua casa, igreja e trabalho. Realmente, coisas que é do local de trabalho, eu participo. Confraternização, participo, até pedi às minhas colegas para ficar aqui, para me dar uma segurança, porque se eu estou em contato com as minhas colegas, eu estou vendo todos os dias, elas fazem parte da minha rotina, não são pessoas diferentes. Por isso que eu participo. Se ela tem na pracinha, tá aí na escola, eu vou. Agora, se eu contar para vocês que tem 3 anos que eu estou aqui, que eu gosto de churros, lá em Valadares, Carrina, indo para a ilha, você já viu de churros? Eu sempre passava por ali, que eu morava na Ilha dos Araújo, então já passava já naquela calçada e comprava churros. Até hoje eu não consegui ir na feirinha comer os churros. Por quê? O horário que o moço já foi, já até fiquei vigiando, ele vai no horário que está a hora do rush, que está cheio de pessoas. Mas teve coisas do trabalho, da feirinha, por que você não foi? Realmente, eu cheguei a entrar na fila, mas começou um esbarra, muita informação, o som, pessoas conversando, eu fui embora, entendeu? Eu não consegui ficar. Ainda a interação, essa socialização com pessoas diferentes, eu não consigo ainda, mas eu avancei muito, graças a Deus. E eu esforço para isso. Eu não posso falar que o autismo ele estabilizou no meu organismo, porque eu ainda não tenho textura que eu ainda não senti, tem sabores que eu ainda não provei, tem sons que eu ainda não ouvi. A questão de som não é barulho. Você trabalha na escola, a escola é muito barulhenta. Gente, é o meu trabalho, é meu hiperfoco, tá? A área da educação, a área da psicologia, a área da segurança, porque o autismo pode ter de 2 a 3 hiperfocos. E a questão, eu amo o que eu faço, eu amo o cheiro da escola, eu amo a escola. A questão do barulho é microfonia, é um som, a caixa de som que está ruim, aquele carro que passa, a arrancada de um caminhão, de uma moto. Às vezes seu filho pode chegar em casa, na escola meio agitado, observa que é o trajeto da sua casa para a escola. Se não teve uma modificação, você passou perto de uma obra, passou uma moto barulhenta, ou houve mudança ali, porque eu tenho o mesmo trajeto para ir, e na volta eu volto para um outro caminho, porque eu venho com uma amiga, ela não gosta de passar o mesmo caminho que eu passo. Mas eu percebo, mesmo tendo a minha rotina todos os dias, que é a mesma coisa, mas o meu dia, naquele dia, não é o mesmo, porque eu saio de casa todos os dias 10 horas. E, mas você pega 11h20, realmente, mas eu me preparo para não ter surpresas no meio do caminho, se eu tenho que desviar, para não ter que chegar atrasado no trabalho. Eu sempre pode chegar cedo, ser pontual. Tem isso comigo. Então, esses dias que choveu, o lugar que eu passo, uma parte da rua, ela ficou coberta de terra. Quando eu virei, eu me senti que eu estava em outro lugar. Eu cheguei a parar e observar. Então, comigo, que sou da alta funcionalidade, dentro do espectro acontece isso, então vocês têm que observar os de baixa e os de média funcionalidade, também pode acontecer, tá? São coisas que às vezes, assim, eu costumo dizer que eu sou um computador, porque o computador tem um HD, eu vai coletando várias informações ao mesmo tempo, coisas que eu não quero, aí eu tento bloquear. E me comparo também a um veículo, porque às vezes tem coisas, o veículo tem que ser revisado. Então, o autista tem que ser revisado. Ele não está bem, ela não está bem? O que é? A fralda que está molhada, que está acomodando? É um grão de areia que está na sandalinha, no calçado? O que mudou? É você que chegou depois do horário? Ele sempre chega na escola e vê a escola de um jeito. De repente, no outro dia, ele chega e está de outro jeito. O que deve fazer? Avisar com antecedência. Se tiver uma obra, vai ter uma festinha, vai ser ornamentada, avisa, olha, amanhã a escola vai estar assim, você vai chegar, vai encontrar a escola assim. Porque ele foi embora e viu que ele deixou a escola de um jeito. E chega e encontra de outro. Aí o que a criança vai fazer? Ela vai chorar.
Era o meu caso. Aí minha mãe falava, essa menina é birrenta, tá fazendo birra, cheio de não me toque. Hoje o pessoal usa aí o termo cheio de mimimi. É tido assim, chato demais, não sabe que é onde acertar. Realmente, o autismo é complexo. Não é à toa que temos o síndrome do quebra-cabeça. Porque durante ali, né, que você tem ele vai modificando ao longo da vida. Por exemplo, a minha última consulta, mês passado, eu falei com um médico que eu tenho notado que eu estou ficando mais sensível, né, eu estou envelhecendo e estou ficando mais sensível. Então, isso já é uma coisa, tipo, para todos ficarem atentos. Porque as pessoas neurotípicas vão ficando mais velhas, vão perdendo a sensibilidade, ao paladar, ao toque, à audição, eu vou ficando mais sensível. Eu sou hipersensível. Tem autista que vocês vão ter que não são hipersensíveis, vai ter autista que faz contato visual, outros que não. Eu tento fazer, às vezes eu desvio, já tentei fixar tanto da minha cabeça doer, tá? E realmente, às vezes, eu me sinto invadida, eu invadindo a pessoa me invadindo, ficar ali, encarando. Então, há um tempo atrás eu passei mal dentro da igreja, nós damos o termo de meltdown. Eu tive dentro da igreja porque eu estava tentando passar uma imagem para as pessoas da cidade que eu sou neurotípica. Ficar em lugares barulhentos, fazer coisas que eu não gostava, não teve jeito. Foi uma dor de cabeça muito forte, parecia que tinha furadeiras furando meu cérebro. Pastor, mais uma amiga me socorreram, me levaram para o hospital. Tomei 2 injeções e um calmante. Então é terrível. Então, tipo assim, se você leva o seu filho para um ambiente e ele deu o tempo dele, retira. Não briga, não grita, retira. Ou leva um isolador, entendeu? Coloca no ouvido, mas toma cuidado, porque tem criança que gosta de, no caso, sensorial de pôr na boca. Mas, o brincar. Eu trouxe um carrinho aqui, esse carrinho é do meu menino. As crianças, outra coisa do brincar também, que a gente observa dentro da sala de aula, que as crianças brincam. Os meninos, né, as crianças neurotípicas, elas brincam normal. Como que fosse uma rua, uma pista e tá passando carrinho. O autista, ele geralmente tende a virar o carrinho e ficar rodando a rodinha. Rodando e olhando, até girar, às vezes leva o ouvido. A gente não sabe tudo que é bom. Sério, eu segurei um de uma criança, não sei se os meninos olharam, mas eu estava ali a hora, acho que elas nem estavam percebendo. Na hora do recreio eu estava lá, viajando. Mas aí vocês observam, porque tem uma maneira realmente diferente de brincar. E às vezes assim, quando eu falo, eu já sofri assim, muito bullying depois que os pessoal ficaram sabendo aqui. Porque muita gente falou assim, algumas pessoas, mas você é autista? Da onde? Mas autista não fala, autista não tem esse comportamento, autista é agressivo, autista até voa nas pessoas. Eu fiquei bem imaginando, mas voar nas pessoas, né? Estranho. E, gente, o autista, vocês vão ver autista de vários, o espectro, como eu falei, são amplos. Então, tem vários autistas. Se eu não pareço ser autista, primeiro, o autismo não é característico físico. Não tem uma característica física. Eu não preciso parecer fisicamente que eu sou autista. As pessoas observadoras, geralmente, aqui em Conselheiro, só teve uma colega de trabalho que ela desconfiou. Porque ela falou assim, ela fiquei te observando na reunião, no módulo, e você ficava ali, e as mãozinhas não ficavam paradas, fazendo que nem o meu aluno. Você é? Só que eu não respondi. Eu tenho um jeito de correr, porque a questão do preconceito. As pessoas acham que tem que ser uma coisa estereotipada, entendeu? Que tem que ser assim para elas verem. Às vezes, e tem aqueles que chegam e falam assim, mas você não pode ser assim. É a mesma coisa de virar com um cadeirante,
DF, né, um deficiente físico, e virar e colocar ele em frente a uma escada e falar, sobe. Você não pode ser cadeirante, você tem condições de andar, ou você tem condições de enxergar. É assim, então, acho que a gente tem que ter procurar entender que ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos únicos, até os neurotípicos. E assim acontece com os autistas. E a questão do barulho, é que nem eu falei, tem gente que respeita, mas tem pessoas que não respeitam. E aí eu pergunto, quando vocês estão com dores de cabeça, enxaqueca, vocês querem barulho na cabeça? Não, né? Então é o que acontece com a gente. Mas igual eu falei, não é barulho, eu amo música, mas até certo volume. Não precisa também de ser uma música de ficar balançando tudo, não precisa. Então isso eu não aguento. Pode passar. Comunicação alternativa no TEA. Aqui eu coloquei algumas... pode passar. Os flashcards. A criança ela pode associar a sílaba à cor. Isso é correspondente numa cartela, vai chegar na atividade. E essa atividade você pode usar para várias coisas. Pode mudar, Dani. Tá vendo lá? Se tem uma cor laranja, é um verde mais claro. Não vai jogar ali um vermelho, sei lá, um roxo. Você vai bagunçar a criança, você vai dar um trauma nela. Então, o desenho ali não favorece muito não, porque a criança, ela, no caso autista, nós somos visuais. É por isso que eu montei esse avental aqui, eu vou colocando toda a minha rotina aqui. Pode mudar? Aí você vê o vermelho, chegou no vermelho, colocou com o amarelo. Entendeu? Essas são as estratégias, nada de ir ensinando, porque assim, se você coloca um lápis, vários tons de lápis verde, e você pega o verde, aí ela vai ficar indecisa, ela vai ficar sem fazer, porque tem vários tons de verde, então você tem que ensinar esses tons. Pode fazer. Os PECs, é que nem está aqui no meu avental. É um sistema de comunicação de troca de imagem. As crianças podem expressar nossas emoções, as nossas preferências, entendeu? E é um material estruturado. Eu faço através de revista, desenho, você pode usar a própria foto da criança, no momento que ela está lá na escola, escovando os dentes, fazendo a refeição dela. Pode passar, né? Aqui os PEC, alguns, isso, para quem já fez o curso, conhece, os pais ainda que não conhecem, é bom os próprios pais fazerem também, tá, pessoal? Porque em casa, porque a criança vai comunicar para vocês o que ela quer. E sempre, assim, a questão de usar os pronomes, artigos, pergunta, você quer o quê? Entendeu? O que você quer? Faz essas perguntas e sempre fazendo para até a criança, ela te dá esse sinal, essa identificação. Porque tem uns que apontam, outros pegam a própria pessoa e usa como objeto para pegar para elas. E às vezes ela vai apontar para o desenho. Esse aí é o de animais, é os que mais eles gostam. Os autistas amam a questão dos animais. Eu já vi situações de muitos avançar tendo um animalzinho de estimação, ou próprio através do animal, a criança ela desenvolver. Tá? Não estou falando isso como uma coisa que é só aquilo, não. Estou falando que já vi casos de criança desenvolver, né, dentro do espectro autismo. Essa daí é uma dica muito boa, que é pequenininho, os pais podem levar dentro do bolso, que ali tem tudo, porque chega vai no médico, aí você já vai mostrar que sai no médico, nós vamos pegar um ônibus, nós vamos parar assim na loja tal, você vai de carro. A criança vai sabendo tudo e avisando com antecedência, nada de surpresa, porque não gostamos de surpresa. E não é só mudanças bruscas também, mudanças pequenas. Aí tem a forma de você apresentar. Eu uso o avental. Aí pode usar através de pranchas, cadernos, pasta. Esse é painel, que essa professora pode fazer, no caso, através de painel, ir mudando as figuras. Vamos dar. Esse tô também é num caderno, é um PEC feito num caderno. No Instagram. Essa é a minha, tá? Essa é a minha rotina, eu fiz em revista e eles conseguem identificar. E aqui tem um aluno aqui, né, o Arthur.
Ele, um dia que eu estava indo com a minha turminha pro DVD, ele viu passando na porta da sala dele, ele correu, porque ele identificou que era DVD. Então, estava indo assistir o filme. E esse daqui é de desenho. Então, eu tenho de revista, tenho de desenho. Tá aí meu contato, se alguém tiver dúvida. Porque é que nem eu falo, ela falou hoje, é aquilo ali, acabou. Não. Vai tendo modificações. A questão de o ambiente, o horário de verão que não mudou. Mas eu fiquei a semana toda sem dormir, nem com remédio. Eu dormia, acordava, porque olhava para a hora não mudou, mas o tempo mudou. Então, às vezes, a criança pode ficar irritada com essas mudanças. Um dia está muito quente, outro dia está frio, começa a chover. E você não sabe o que é, né? Mas são fatores ambientais, mas que afetam. E a gente tem que ficar, né, observando. Eu quero agradecer aqui a organização feita pelo Danilo, mas a Deise, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, a Tânia, as minhas colegas de trabalho, tá? Que eu gosto. Eu gostei, assim, vai adaptando, mas, né? Já adaptei, graças a Deus, ao doutor. E a todos vocês, a presença de vocês aqui, o que precisarem, entendeu? Pode me procurar, estou às ordens, tá? E obrigada. Muito bom. Daciano, muito obrigado. Acho que muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua vivência. Acho que um ponto de vista privilegiado, assim, que não são todos que podem ter essa oportunidade realmente de ouvir, né, de fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que você conseguiu oferecer isso. Pois é, tem... Pois é, então, mas a gente também se dispõe, sempre que você precisar falar um pouco mais, a gente se dispõe, a gente quer ouvir, sabe? Acho muito bom. Bom, gente, então, como a gente prometeu, abrir um espaço para perguntas. A gente tem mais alguns minutinhos dentro do nosso planejado. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que eu vou até a pessoa. Quem não quiser fazer a pergunta no microfone, pode me fazer a pergunta e eu repasso. Tá legal? Boa noite, meu nome é Alessandra, eu sou mãe de um autista. Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou contar uma experiência rapidinho. O Davi, quando ele nasceu, a gente tudo achava que o problema dele era relacionado ao parto, porque ele fez o decônio, aspirou, ele inconsciente no primeiro dia, aí ficou tomando UTI, coma. Então, Como que salva? Encerrar vídeo.